Bom, vamos lá, né? O nosso grupo ficou com esse tema, né, de saúde pública, de materno infantil. Então, a gente decidiu abordar o cumprimento das principais, assim, das normas de resolução, da resolução, né, número 163 de 2014, pelas principais marcas de laticínios, biscoitos e salgadinhos. Antes da gente começar, é importante a gente falar aqui, né, nosso grupo. Eu estarei apresentando Luiz Felipe, mas nós somos compostos por Irandi, por Micael, por Maria Eduarda Morim e por Maria Luísa Alves. As disciplinas que ficaram a cargo do nosso grupo foram Nutrição e Saúde Pública 2, Nutrição Materna e Infantil e Controle de Qualidade em Alimentos. É, então, assim, primeiro a gente tem que fazer uma introdução para descobrir de onde veio essa resolução, do que ela trata, né? Em relação à publicidade infantil, a gente tem que entender o que é a publicidade infantil, né? É o esforço de marketing é, voltado especificamente para o público infantil. Exatamente que isso cria muita polêmica, porque a gente sabe que as crianças elas não têm o discernimento adequado para saber qual produto é bom, qual produto não é bom. Então, a gente caracteriza a publicidade infantil quando essa publicidade ela é voltada especificamente para esse público. É preciso, lógico, atender uma série de exigências para que esse anúncio possa ir para a televisão, possa ir para as rádios, porque é muito fácil se cometer uma prática abusiva contra as crianças. Exatamente, por isso que eu disse. O Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para proteger as crianças sobre isso e a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Podem ver que ela é caracterizada por um tipo de comunicação que tem a intenção de persuadir a criança a consumir um produto ou serviço. Essa definição é até mais direta, ela é mais objetiva nesse caso. Às vezes, você não precisa ter um linguajar necessariamente infantil para você estar fazendo uma publicidade infantil. Assim, desde que a finalidade dessa publicidade seja alcançar esse público. E aí vale qualquer formato, né? Como a gente colocou aqui, mídia impressa, out of home, comercial TV, enfim, rádio, banner, embalagem, qualquer coisa que você possa pensar que possa atingir o público infantil. Mas aí é o que eu disse. Geralmente são usadas algumas estratégias de linguagem com criança, né? Linguagem infantil, usam-se efeitos especiais, colocam música, colocam pessoas famosas do público, cores vibrantes, isso aí é uma coisa muito certeira, inclusive. Enfim, outros recursos estéticos, né? Que possam prender a atenção de crianças. Isso aí, existe um campo da ciência que estuda isso. É, Aí vamos lá. O que que pode tornar ela abusiva e os problemas decorrentes disso? A gente sabe que temos uma epidemia de obesidade infantil, certo? Que é uma das que mais aumenta com o passar dos anos. E aqui, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de, vejam só, 350 milhões de crianças e adolescentes estão obesos no mundo. E o que que a publicidade infantil pode ter a ver com isso? Ela pode incentivar as crianças o consumo de alimentos industrializados. Ou seja, é, já existe uma preferência pelos alimentos não saudáveis. Isso aí, inclusive, é tema de outros campos da nutrição. Mas, assim, é ser disso de que existe uma preferência pelos alimentos que são extremamente calóricos e pouco nutritivos. A publicidade infantil pode incentivar ainda mais esse tipo de problema. Então, assim, é, balinha, chiclete, salgadinho, biscoito, outra guloseima, assim, foi um foco muito grande de publicidade infantil, principalmente no final dos anos 90, no início dos anos 2000, enfim. A gente via muito, por exemplo, os Tazo dentro de um salgadinho que fazia a criança comprar. É, Havia uma época que eles colocavam bichinhos, com guaraná para vender. Uma rede de fast food famosa, McDonald's, fazia o McLanche Feliz, enfim, eu estou dando exemplos aqui de publicidades voltadas para criança, e que eu tô dando exemplo do brinde. Mas, assim, na TV mesmo, muito comum você ver propaganda voltada para criança de uma forma mais grosseira, principalmente antigamente. E veja só, a gente tem outro problema de publicidade infantil, que é a antecipação da fase adulta. Veja só como é que era, principalmente no começo dos anos 90.
Teve uma propaganda da Sandal que foi muito famosa, que colocou uma menina de 6 anos de idade é, desfilando de biquíni na praia, recebendo cantada de menino, para você ver. Então, a gente fala de comida, mas publicidade infantil pode ser de qualquer outra coisa. Maquiagem, produto de beleza, isso, assim, também afeta a criança. Bom, e aqui mudando um pouco, vamos falar da resolução em si agora, né? É importante a gente entender primeiro o que que é a pirâmide do ordenamento brasileiro. O ordenamento entende-se como um conjunto de leis e normas, né? Então, assim, a gente tem que entender essa pirâmide, a famosa pirâmide de Kelsen. Todo mundo que estudou direito tem uma noção do que significa, mas, assim, ela é fácil de entender. É simplesmente uma relação de superioridade entre as normas. Existe uma norma maior e dela decorrem todas as outras. No caso, a Constituição Federal. E abaixo, como a gente fala, leis, decretos, jurisprudências, atos normativos, enfim. A resolução, ela entra aí nesse terceiro nível, certo? De cima para baixo. Ou, dependendo da visão, no quarto. Enfim. Primeiro, vamos ver o que que diz a Constituição Federal, que é a lei mais importante, como a gente viu no ordenamento, né? O artigo 227 diz que é dever da família, veja só, e do Estado assegurar à criança o direito à vida, ok? À saúde, à alimentação, à dignidade, além de colocá-los a salvo de toda forma de exploração. Veja só como a publicidade infantil pode ser interpretada como uma forma de exploração. Então, logo em seguida, vem o Estatuto da Criança e Adolescente, que a Constituição está acima, logo abaixo vem o ECA. O ECA, no artigo 86, é, ele diz que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será um conjunto articulado de ações governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, todo o Estado terá por dever fazer uma coligação forte para proteger a criança. E aí veja só como são a linha de ação dessa coligação. Entra aqui, como a gente destacou, os serviços especiais de prevenção às vítimas de negligência ou exploração. Lembre-se que publicidade infantil pode entrar como exploração, às vezes até como negligência, dependendo da situação dessa publicidade. Também existe uma proteção jurídico-social, ou seja, o Estado ele pode processar essas empresas, já que ele faz essa proteção jurídica. Cabe a ele impor as penalidades para as empresas que fazem publicidade infantil abusiva. E aí a gente vem para o Código de Defesa do Consumidor, certo? Que, apesar dela não tratar diretamente sobre publicidade infantil, ela trata sobre publicidade abusiva ou enganosa, que pode ser enquadrado praticamente nesse mesmo esquema. Porque, vejam só, é considerada a publicidade abusiva ou enganosa, né? A publicidade, olha, que se aproveite de deficiência de julgamento e experiência da criança, ou seja, uma coisa está ligada à outra. Ou seja, a gente pode afirmar que a publicidade infantil abusiva, no caso, ela entra nesse artigo 37, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Mas aí, finalmente, veio o CONANA, que é o Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, com essa famosa Resolução 163 de 2014. Certo? Faltava dar um direcionamento melhor, afinal, a gente tem que entender o que é que vai tornar ela abusiva. O que é que permite que a publicidade possa ser feita sem nenhuma obstrução. Entendeu? Então, essa resolução, ela foi a referência e ainda é para se discutir a diretriz de publicidade infantil no Brasil. Ela preveu as regulamentações, né? E aqui a gente pegou o artigo que nos interessa diretamente, que é o que vai ser tema desse trabalho, dessa pesquisa, certo? É abusiva a prática, né, da publicidade que tenha entre esses aspectos. Veja só os incisos aqui. Linguagem infantil, efeitos especiais, excesso de cores, trilhas sonoras de músicas infantis, representação de criança, pode ser um desenho da criança, pode ser uma imagem da criança, nessa publicidade, e entenda-se, a embalagem faz parte da publicidade, certo? Inclusive foi o nosso tema de pesquisa, né? É, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, isso aí a gente sabe, grandes celebridades que
possam influenciar a criança a escolher tal alimento ou não. Personagens ou apresentadores infantis, quase a mesma coisa, só que o personagem entra também junto com o sexto, que é o desenho animado ou de animação. Bonecos ou similares, isso aí já está mais para brinde, ou até para o desenho de um boneco, enfim. Promoção de distribuição de prêmios é aquilo que eu falei, você compra um lanche e vem junto com ele algum brinde, um boneco, ou alguma promoção com competição ou jogos, né? Que vem um joguinho com apelo para o público infantil. Bom, por fim, antes da gente entrar na pesquisa em si, é só a gente se perguntar aqui: é crime fazer publicidade infantil abusiva? Sim, é crime sim, viu? Está prevista, veja, no Código Penal ela não está, né? Mas veja só aqui, o Código de Defesa do Consumidor prevê que fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria ser abusiva ou enganosa dá detenção de 3 meses a 1 ano. Assim, se a pessoa for reincidente, ela pode de repente pegar uma pena, assim, um semiaberto, sendo reincidente, né? E multa. O interessante falar aqui é essa multa, porque ela realmente é o que vai dar tom a essa penalização. Porque a detenção, ela não dá cadeia de primeira. Bom, rapidamente, né? O nosso trabalho, ele tem por objetivo primário, que é demonstrar se as grandes empresas desses ramos alimentícios que a gente estabeleceu, elas atendem essa resolução. Se elas cumprem o que é dito nesses 9 incisos, e a gente vai fazer uma análise de um por um. Secundariamente, a gente vai analisar a importância dessa resolução em questão, os benefícios de seguir as normas e como se adequar a elas. Bom, para isso, em um primeiro momento, foi feita uma pesquisa documental nas legislações brasileiras, como a gente trouxe aqui nessa introdução, relacionadas com o tema publicidade infantil. A gente filtrou e encontrou as normas necessárias, como a gente trouxe aqui. Logo depois, foi feita uma pesquisa de campo do nosso grupo, onde a gente coletou os dados para analisar, né, as embalagens das marcas, das principais marcas conhecidas, volumosas nesse mercado de público infantil, e vendo, obviamente, se elas se enquadram nessas exigências dessa resolução. Uma vez que a gente coletou, a gente analisou os dados para demonstrar realmente se elas se encontram em conformidade com a legislação. Então, vamos aqui ao resultado da análise das embalagens, né? Bom, só para explicar aqui, quando tiver esse verdinho, esse check verde, significa que a empresa está cumprindo com um determinado. E quando tiver no xizinho, significa que ela não está cumprindo com um determinado. Bom, como a gente pode ver, né, o achocolatado líquido ou em pó, esse é o primeiro bom exemplo. A gente pegou 5 marcas e a gente viu que a única que cumpriu todos os requisitos foi o Nescau. É, tanto o líquido como o em pó, eles se enquadram dentro dos 9 incisos. Há quem diga que existe uma paleta de cor muito chamativa no Nescau, mas na interpretação do grupo, a cor vermelha predominante com um pequeno tom de amarelo não é nada excessivamente colorido, sim é algo atrelado à marca do Nescau. É, a gente pode observar que praticamente todas as empresas descumpriram o sexto, né? Que é o desenho. É, chama-se atenção, principalmente Todinho, o Piraquids e o Italaquinho, né? Eles têm desenho de personagem, certo? Tem um boneco, tem um desenho infantil. Então, a gente considerou, assim, praticamente todas essas marcas de achocolatado com os produtos voltados para a criança possuem esse defeito. Tal qual os salgadinhos. Assim, os salgadinhos, eles se encontraram mais dentro da legislação, né? Apesar da gente saber que os salgadinhos, eles não são apenas para o público infantil, eles atendem um público maior. Majoritariamente, o público que consome salgadinho é criança. E o que mais se fugiu da norma foi o Fandangos. O Fandangos, a gente sabe, tem o desenho do boneco, tem cores, realmente, uma paleta de cor muito chamativa. Assim como o Pipos tem um boneco, um desenho, enfim. E essas duas últimas marcas, a Torcida e Doritos, eles se enquadram, sim, dentro de todos os 9 pré-requisitos. O biscoito, vejam só que coisa, né? Enquanto os dois primeiros exemplos, eles se enquadram em tudo,
O terceiro e o último, é, eles fogem de todos os requisitos. De todos os requisitos. Tem brinde, tem promoção, tem cor chamativa, tem uma celebridade na propaganda, enfim, tem desenho, tem representação de criança. Então, assim, algumas cumprem a risca, outras não. O iogurte, por sua vez, essa marca Vigor, ela cumpriu todos os requisitos. Mas a Danone, aí também com quase tudo, né? A gente considerou que as cores realmente são muito chamativas para o público infantil. E a Nestlé, com o produto dela, voltado para crianças, ela também deixou de seguir 6 itens. O suco, existem sim esses sucos voltados para crianças, né? E aí pode ver que são itens variados, mas podem observar que todas reprovaram no primeiro requisito de cor. Quando o produto é voltado para criança, não tem jeito. As empresas lançam mão de cores, de uma paleta de cor realmente atrativa para chamar a atenção desse público. Isso pode ser caracterizado como publicidade abusiva. Sim, pode observar que também, novamente, no inciso 6, 3 empresas não cumpriram com as determinações, né? São desenhos. Bom, dado isso, esses números aqui, a gente trouxe uns números interessantes aqui para a gente debater. A gente trouxe um quadro geral, vejam vocês aqui, e mostra o número de transgressões que a gente observou, né? Podem observar que os incisos mais transgredidos foram o inciso 1 e o inciso 6. O inciso 1 é o excesso de desenho, e o inciso 6 é algum desenho, alguma espécie de desenho. Chama muita atenção para o inciso 7 também, mas assim, os outros, enfim, é, foram cumpridos de certa forma, né? Principalmente o inciso 8 e o inciso 9, que são relacionados a promoções. A gente não conseguiu encontrar tantas promoções, até porque o objeto de estudo da gente foram as embalagens. E se alguns a gente ainda conseguiu ver as propagandas, mas as embalagens elas não são alusivas à promoção. Mesmo assim, algumas caíram nesse aspecto. De 225, veja só o número, de 225 possíveis infrações, 65 foram cometidas. Isso é um número muito significativo. Significa que assim, ainda não existe uma fiscalização, uma exigência do cumprimento da lei a ponto de fazer essas empresas grandes alimentícias cumprirem a risca a legislação. Vamos aqui para uns números, né? Como, por exemplo, 20% dos produtos que a gente observou, a cada 5 produtos, apenas um cumpre integralmente a legislação, cumpre os 9 incisos. Isso é muito pouco, ou seja, a cada 5, 80% não cumpre a legislação em pelo menos um inciso. Os biscoitos foram os produtos que mais descumpriram as normas, 28,8%, praticamente 30%, né, dos incisos foram respeitados pelos 25 produtos pesquisados. Foi aquilo que a gente falou, 65 de 225. Os incisos 1 e 4 foram os mais transgredidos. 1 e 4 não, 1 e 6 foi o que eu disse também naquele quadro, foram os mais transgredidos. Os salgadinhos foram os produtos que menos descumpriram as normas, mas aí também existe explicação para tudo, né? Os salgadinhos, eles, como eu falei, eles também são voltados para o público adulto, então é natural que eles sejam mais discretos. No entanto, como eu falei, é um produto consumido majoritariamente por criança e ele não descumpre tanto assim como os outros ramos alimentícios, né? E os incisos 4 e 8 foram os mais respeitados. Bom, ao final de tudo, desse levantamento de dados, né, gente? A gente concluiu, veja só, que a maioria das empresas elas transgridem pelo menos um dos 9 incisos estabelecidos por essa lei. Isso é um número muito alto, né? Dos 25 produtos, a gente pesquisou 25 no total, só 7 se encontram integralmente dentro desses padrões estabelecidos. É uma quantidade muito baixa, se você for ver. A gente detectou transgressão em praticamente, é, enfim, um terço, em 2 terços dos produtos pesquisados, né?
E qual é a causa disso tudo? A gente falta uma lei criminalizadora mais árdua. Veja só, como eu falei, a prisão máxima é de 1 ano de detenção e multa. A multa fica muito a critério do juiz, pode não ser uma multa alta. Mas, assim, uma detenção não é pena de prisão. Então, assim, se você se faz e sabe que não vai ser preso, qual é a lógica, entendeu? Falta um pouco de aperto nessa lei. A penalidade financeira para a empresa não pesa o suficiente para que ela simplesmente obedeça à legislação. Olha, como a gente também falou, falta um poder fiscalizador atuante, né? Porque alguns produtos eles possuem embalagem assim, nitidamente irregular, que do outro lado do supermercado a gente consegue reconhecer, certo? A gente vê assim, que ela transgrediu os 9 incisos e nada é feito. Segue sendo comercializada aí há anos, né? Com a mesma embalagem praticamente. E como a gente fala, né? Existem as empresas de grande repercussão nacional, que obviamente elas são submetidas a uma fiscalização mais rígida, mas, no entanto, existem os produtos regionais. E esses produtos regionais, principalmente no interior, eles não sofrem nenhum tipo de fiscalização. Então, é necessário que haja uma descentralização dessa fiscalização, que não apenas as capitais, os grandes centros, sofram essa fiscalização. É importante que haja um processo de interiorização da fiscalização. No entanto, com o passar do tempo, é importante a gente falar isso também. Nos anos 2000, a bagunça era muito maior. Quem viveu sabe, né? Hoje, existe um avanço em relação a isso, e a gente espera que esse avanço, apesar de pouco, ele siga ocorrendo, pelo menos nos próximos 10 anos. É, sugestões a gente deu, né? Como o aperto da lei e o aumento de fiscalização. Mas aí também cabe uma conscientização das grandes empresas. Bom, aqui as referências, e esse é o nosso trabalho, tá certo?